Eu nunca imaginei que ia contar essa história. Não por vergonha, não por medo, mas porque tem coisas que a gente guarda só pra gente, sabe? Como se falasse alto demais, o milagre perdesse um pouco da força. Mas hoje eu tô aqui, com as mãos ainda tremendo um pouco, e acho que preciso botar pra fora. Talvez alguém precise ouvir. Tudo começou num domingo de manhã, um daqueles dias que você acorda com o corpo pesado, como se a cama tivesse virado chumbo durante a noite. Eu moro sozinho há uns 5 anos, desde que minha mãe faleceu, e os domingos são os piores. Não tem ninguém para fazer café, não tem voz nenhuma na casa além da minha. Às vezes ligo a televisão só para ouvir barulho de gente, mesmo que seja propaganda de margarina. Naquele dia, eu tinha acabado de tomar banho e estava vestindo a camisa social, a azul clara, aquela que a costureira da igreja ajustou nas mangas para mim, quando o telefone tocou. Era o irmão Paulo, o cooperador da congregação que cuida da região aqui perto da minha casa. Ele falou rápido como sempre. Irmão Jonas, bom dia. O senhor não vai esquecer de trazer a cadeira de rodas hoje, né? O culto é às 10, e o irmão Antônio tá contando com ela. Eu olhei pro canto da sala, onde a cadeira estava dobrada, encostada na parede. Era uma daquelas cadeiras simples de alumínio, com os pneus já meio gastos. Não era minha, claro. Pertencia à igreja, mas ficava comigo porque eu era o único que tinha espaço para guardar e porque, bom, eu era o único que ainda dirigia na região. Os outros irmãos mais velhos ou não tinham carro ou não podiam mais pegar estrada. Pode deixar, irmão Paulo. Tô saindo daqui a pouco. Desliguei e fui para a cozinha. O café estava frio, então esquentei de novo no micro-ondas. Enquanto tomava, fiquei olhando pela janela a rua vazia. Domingo de manhã em cidade pequena é assim. Parece que o mundo todo tá dormindo, menos a gente que vai para a igreja. A congregação cristã no Brasil aqui da minha cidade é pequena. Não tem aquele luxo de igreja grande não. É um salão simples com bancos de madeira, um púlpito sem frescura e umas janelas que deixam entrar mais sol do que a gente gostaria no verão. Mas é o nosso lugar. O lugar onde a gente se encontra, onde a gente chora, onde a gente vê coisas que bom, que não dá para explicar direito. Quando cheguei, já tinha bastante gente. As irmãs mais velhas sentadas nos bancos da frente, os homens do lado de cá, as mulheres do lado de lá, como sempre. O irmão Antônio estava na porta, recebendo todo mundo com aquele sorriso dele. Ele é paraplégico desde novo, um acidente de carro quando tinha 18 anos. Nunca vi ele reclamar. Sempre diz que Deus sabe o que faz. Jonas, meu irmão. Ele me chamou, estendendo a mão. Apertei a dele, que é forte apesar de tudo. A cadeira tá aí? Tá no carro. Depois eu trago pra dentro. Ele assentiu e eu entrei. O culto já estava começando. Os hinos são sempre os mesmos, mas não cansa. Tem uma paz nisso, em saber que tem coisas que não mudam. Enquanto cantávamos, eu olhei pro irmão Antônio. Ele estava sentado numa cadeira comum, aquela que a gente arruma para ele todo domingo. A dele de rodas fica guardada durante a semana, porque a casa dele não tem rampa e a irmã dele, que cuida dele, não consegue carregar sozinha. No meio do culto, o irmão Paulo subiu no púlpito e pediu para todo mundo fechar os olhos para a oração. Eu fechei, como sempre faço, mas confesso que minha cabeça estava em outro lugar. Tava pensando na cadeira de rodas no meu carro, tava pensando no irmão Antônio tendo que se arrastar para ir no banheiro em casa. Tava pensando em como a vida é difícil para algumas pessoas. E foi aí que ouvi o irmão Paulo falar: Senhor, nós te pedimos hoje por nosso irmão Antônio. Sabemos que o Senhor é poderoso. Sabemos que o Senhor pode. Eu não abri os olhos, mas senti algo estranho no ar. Um silêncio mais denso. Como se todo mundo tivesse prendido a respiração junto. E então o irmão Antônio gritou. Não foi um grito de dor. Foi um som que eu nunca tinha ouvido antes. Uma mistura de espanto, de alegria, de algo que não tem nome. Quando abri os olhos, ele estava de pé. De pé. Os braços esticados para cima, os olhos cheios d'água, as pernas dele estavam firmes no chão. Todo mundo começou a chorar, a gritar, a louvar. Eu não conseguia acreditar. O irmão Antônio, que eu via todo domingo sentado, que eu carregava no colo quando precisava subir um degrau, estava andando. Andando. Ele deu uns passos trôpegos, como quem tá aprendendo de novo, e então caiu de joelhos. Não de joelhos no chão, mas de propósito. As mãos ainda tremiam quando ele as levantou, como se quisesse abraçar o ar. A voz saía entrecortada, grossa de emoção. Glória a Deus! Glória a Deus! A igreja inteira explodiu. Gente correndo pra frente, mãos estendidas para tocar nele, vozes se misturando em orações e risos. Alguém gritou asterisco milagre. Asterisco e o coro se espalhou como fogo.
Eu fiquei parado, atordoado, sentindo o chão tremer debaixo dos meus pés não só pelo barulho, mas por algo mais fundo, como se a terra mesma tivesse se mexido. O irmão Antônio se levantou de novo, dessa vez mais firme. Os passos ainda eram desajeitados, mas ele andou. Andou até o altar, onde a irmã Marli chorava com as mãos no rosto. Quando ele a abraçou, ela quase caiu. O pastor João batia palmas, os olhos brilhando, e eu vi quando ele olhou para mim. Não foi um olhar de surpresa. Foi um olhar de asterisco saber asterisco. Como se ele já soubesse que aquilo ia acontecer. Como se asterisco eu asterisco devesse saber também. Uma mão puxou meu braço. Era a tia Rosa, os dedos apertando minha pele. Você viu o menino? Você asterisco viu asterisco? Eu balancei a cabeça, mas não consegui falar. Minha garganta estava fechada, como se tivesse engolido uma pedra. Porque o asterisco tinha asterisco visto. E não era só o irmão Antônio andando. Era o cheiro de terra molhada que não estava chovendo. Era o vento que entrou pela janela aberta, mesmo sem nenhuma brisa lá fora. Era a sombra que passou rápido demais atrás do altar, uma coisa escura que não era de ninguém da igreja. E era a voz. Uma voz que eu ouvi bem baixinho, quando o irmão Antônio caiu de joelhos pela primeira vez. Não era a voz dele. Não era de ninguém. Era como se tivesse saído do próprio silêncio, um sussurro que grunhiu bem no meu ouvido. Asterisco. Agora você me deve. Asterisco. Eu me afastei da tia Rosa sem querer. O suor escorria pelas minhas costas, a camisa grudando nas costas. Alguém cantava, alguém chorava, o irmão Antônio ria com lágrimas no rosto, mas eu só conseguia pensar naquilo. Asterisco você me deve. Asterisco. O que isso queria dizer? E para quem eu devia? Ei, você tá bem? Era o Zé, meu primo, com a testa franzida. Eu devia estar branco como papel, porque ele segurou meu ombro com força. Você tá doente? Vai sentar. Eu deixei ele me levar pro banco, mas não tirei os olhos do irmão Antônio. Ele estava de pé de novo, agora com as mãos no ar, loando. Todo mundo em volta dele, sorrindo, chorando, como se o mundo tivesse se consertado ali, naquela hora. Só que eu sabia que não era assim, porque milagre não vem de graça. E eu tinha ouvido a voz. Quando a igreja esvaziou, horas depois, eu ainda estava sentado no mesmo lugar. O pastor João veio até mim, se abaixou para ficar na minha altura. Você tá quieto demais, filho. O que foi? Eu olhei para ele. Para os olhos escuros, para o sorriso que não chegava até eles. O Senhor sabia que isso ia acontecer? Ele não piscou. Deus obra de maneiras que a gente não entende. Não foi Deus que falou comigo. O sorriso dele sumiu. Por um segundo, vi algo passar no rosto dele. Algo que não era surpresa. O que você ouviu? Eu engoli em seco. Uma voz. Ela disse que agora eu devo. O pastor João ficou quieto. Depois, suspirou e se sentou do meu lado. A madeira do banco rangeu. Tem coisas que a gente carrega sem querer, menino. Às vezes, a gente pede sem saber que tá pedindo. Eu não pedi nada. Não. Ele virou para mim, a voz baixa. Você nunca desejou, nem que fosse no fundo do peito, que algo mudasse? Que as coisas fossem diferentes? Eu lembrei da noite em que eu tinha ficado acordado, olhando pro teto, pensando em como era injusto o irmão Antônio não poder andar. Em como eu queria só uma vez ver ele feliz. Em como eu tinha asterisco chorado asterisco por isso, sozinho no meu quarto. O pastor João assentiu, como se tivesse lido meu pensamento. Às vezes, a gente chama sem saber. E quando chama, vem. Mas nada é de graça. Então, o que eu tenho que fazer? Ele olhou para frente, para a cruz pendurada no altar. Você vai saber, quando chegar a hora. E foi isso. Não me disse mais nada. Não me deu nenhum consolo. Só se levantou e saiu, deixando eu sozinho com o peso daquilo tudo. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava na cozinha cantando. Ela parou quando me viu. O que foi, filho? Você tá com uma cara. Nada, eu menti. Só tô cansado. Ela me olhou desconfiada, mas não insistiu. Fui direto pro meu quarto, fechei a porta e me joguei na cama de bruços. O colchão ainda cheirava a sabonete, porque minha mãe tinha trocado os lençóis naquela manhã. Encostei o rosto no travesseiro e fiquei ali, ouvindo o barulho do ventilador girando no canto. Não chorei. Não dessa vez. Só fiquei parado, sentindo o peito doer como se tivesse levado um soco. O pastor João não tinha me dado nenhuma resposta, mas também não tinha me dito que eu estava errado. E isso, de algum jeito, era pior, porque agora eu sabia que não era só coisa da minha cabeça. Que tinha algo ali, algo que eu não entendia, mas que não podia ignorar. Levantei e abri a gaveta da mesa de cabeceira. Lá dentro, embaixo de um monte de meias e um caderno velho, estava o envelope que eu tinha guardado há semanas.
O papel já estava amassado, as pontas desgastadas de tanto eu pegar e devolver. Dentro, a foto do meu pai, aquela que minha mãe tinha tirado no aniversário dele, pouco antes de tudo. Ele estava sorrindo, com os braços cruzados, a camisa social que odiava usar, o cabelo ainda preto, sem nenhum fio branco. Eu me lembrava daquele dia. Ele tinha me carregado no colo para tirar a foto, mesmo eu já sendo grandinho demais para aquilo. Asterisco vem moleque. Só hoje. Asterisco e eu tinha ido, envergonhado, mas rindo. Virei a foto e olhei o que tinha escrito no verso, com a letra dele apertada e inclinada. Asterisco pra você, quando precisar lembrar que eu tô por aqui. Mesmo que não dê pra ver. Asterisco na época, achei que era só uma coisa boba de pai. Agora não tinha mais certeza. Guardei a foto de volta e fechei a gaveta. Precisava sair dali. Precisava respirar. A rua estava vazia, só uns cachorros latindo longe e o farol piscando amarelo na esquina. Caminhei sem rumo, as mãos nos bolsos, chutando pedrinhas pelo caminho. Acabei parando na praça, onde as crianças brincavam de dia e os bêbados dormiam de noite. Sentei no banco debaixo da árvore, aquele mesmo onde eu e o Lucas a gente se escondia para fumar escondido. Lembrei do pastor João falando que asterisco nada é de graça a asterisco. O que isso queria dizer? Que eu ia ter que pagar por alguma coisa? Dar algo em troca? E se eu não quisesse? E se eu só quisesse que as coisas voltassem a ser como eram antes, sem vozes, sem sonhos esquisitos, sem a sensação de que tinha alguém me observando o tempo todo? Uma folha seca caiu no meu colo. Peguei ela entre os dedos e amassei sem querer. O vento estava frio, mas eu não sentia. Só ouvia o meu próprio coração batendo, como se estivesse contando segundos para alguma coisa acontecer. Foi então que vi o vulto. Do outro lado da praça, perto do coreto, tinha uma figura parada. Não dava para ver direito, porque a luz do poste estava queimada, mas era alguém alto, de costas. Usava um casaco escuro, mesmo não fazendo tanto frio assim. E por algum motivo eu sabia que não era ninguém daqui. Ninguém que eu conhecesse. Fiquei paralisado. Não por medo, pelo menos, não só por isso. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, como se o mundo tivesse dado uma pausada só para aquele momento. A figura virou a cabeça devagar. Não consegui ver o rosto, só a silhueta do queixo, o brilho fraco de uns óculos. Mas senti. Senti como se alguém tivesse encostado um dedo gelado na minha nuca. Então ele levantou a mão e acenou. Não foi um gesto de asterisco, oi asterisco, não foi amigável. Foi um chamado. Um asterisco venha asterisco. E pelo segundo na minha vida, eu soube, sem dúvida nenhuma, que aquilo era pra mim. Eu deveria ter corrido. Ou pelo menos virado as costas e fingido que não tinha visto nada. Mas meus pés não obedeceram. Era como se o chão tivesse se tornado uma coisa viva, grudenta, puxando-me pra frente sem que eu quisesse. O homem, se é que era um homem, continuou parado, a mão ainda erguida, imóvel. Não disse uma palavra. Não precisava. Cada passo que eu dava parecia mais pesado que o anterior. O barulho dos meus tênis no asfalto soava alto demais, como se estivesse ecoando num túnel. Cheguei perto o suficiente para ver os detalhes. O casaco era de lã grossa, desbotado nas bordas, como se tivesse sido lavado muitas vezes. Os óculos tinham arames finos, levemente tortos, e atrás das lentes não dava para distinguir os olhos. Só um vazio escuro. Você me viu, ele disse finalmente. A voz não era alta, nem grave, nem aguda. Era uma voz que não parecia vir de uma garganta. Parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Engoli em seco. Eu não estava olhando para você. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse considerando a mentira. Ou como se estivesse cheirando o ar. Não importa. Você veio. Não respondi. Não tinha resposta. O homem virou-se e começou a andar na direção do beco entre os prédios, aquele que todo mundo daqui evita depois do anoitecer. Não olhou para trás, mas sabia que eu o seguiria. E eu segui. O cheiro mudou assim que entramos. Não era só lixo ou urina, era algo mais antigo, como mofo e metal enferrujado. As paredes estavam cobertas de pichações, mas algumas marcas não eram letras, eram símbolos, riscados com pressa, como se alguém tivesse tentado avisar alguma coisa. Você sabe por que está aqui? Ele disse, parando de repente. Não sei. Mente. Apalpei o bolso sem querer, e meus dedos encontraram o papel amassado que eu tinha guardado semanas atrás, depois daquele sonho. O mesmo símbolo que estava rabiscado na parede à minha frente. Você sonha, ele continuou. Sonha com coisas que não são suas. Minhas mãos começaram a tremer. Como você sabe disso? Ele se virou devagar, e dessa vez consegui ver os olhos. Não eram pretos. Não eram nada. Era como olhar para um buraco que não tem fundo.
porque eu também sonho, respondeu. E nos meus sonhos, você está sempre lá. O ar gelou de repente, como se alguém tivesse aberto uma porta para um lugar que não deveria existir. Meu corpo inteiro ficou pesado, como se as palavras dele tivessem sido pedras jogadas dentro de mim. O que você quer? Perguntei, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Ele não respondeu logo. Em vez disso, esticou a mão e tocou a parede, passando os dedos sobre os símbolos. A tinta que antes parecia seca e velha começou a brilhar fracamente como brasas sob cinza. Você acha que é coincidência? Murmurou. Que você encontra esses sinais, que sonha com lugares que nunca viu, que sente coisas que não são suas. Engoli em seco. O papel no meu bolso parecia queimar. Eu não sei o que é. É uma chamada, ele disse, finalmente olhando para mim de novo. E você tem ignorado. Chamada para quê? Ele sorriu, mas não era um sorriso. Era só os lábios se movendo, como se o resto do rosto não soubesse o que fazer com aquela expressão. Para voltar. Voltar para onde? Minha voz falhou. Eu não fui a lugar nenhum. Ainda. O chão tremeu levemente, como se algo grande tivesse se mexido lá embaixo. Ele não pareceu notar. Você tem medo, continuou. E deveria. Mas não de mim. Então de quem? Ele não respondeu. Em vez disso, esticou a mão de novo, dessa vez na minha direção. Não para me tocar, só apontando para algo atrás de mim. Virei devagar. A parede que antes estava vazia agora tinha uma porta. Não uma porta de verdade, não havia maçaneta, nem dobradiças, nem madeira. Era só um retângulo escuro, como se alguém tivesse cortado o ar e deixado um buraco no lugar. E do outro lado, algo se mexeu. Meu coração bateu tão forte que doeu. O ar frio daquela abertura soprou contra o meu rosto, cheirando a terra molhada e coisa velha, como um túmulo recém-aberto. Não entre, ele murmurou, mas não era um aviso. Era quase um lamento. Engoli em seco. O vulto do outro lado se aproximou devagar, como se arrastasse algo pesado. Uma sombra alongada se esticou pelo chão aos meus pés, tremendo. O que asterisco é asterisco isso? Perguntei, sem tirar os olhos do buraco. O que você sempre soube que era. A voz dele soou distante, como se já estivesse se afastando. Quando olhei de lado, ele não estava mais ali. Só a porta. Só o vazio. E a mão que surgiu dela, pálida e familiar, com uma cicatriz em forma de meia-lua no pulso. A minha.